Você já parou para pensar na sua vida financeira como se fosse uma empresa? Essa é uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga seu dinheiro, seu trabalho e seu futuro. A maioria das pessoas vive no piloto automático financeiro. Trabalha duro, recebe o salário, paga as contas e, se sobrar algo, gasta. Esse ciclo se repete mês após mês, ano após ano, sem um plano claro, sem uma estratégia de crescimento. É como se a sua vida financeira fosse um barco à deriva, sem um capitão no comando. Mas e se eu te dissesse que você é, na verdade, o CEO, o diretor executivo da sua própria vida financeira? Que você tem a responsabilidade e o poder de tomar as decisões que vão determinar o sucesso ou o fracasso do seu negócio, mais importante, a sua própria vida. Como CEO, suas responsabilidades são claras: gerar receita, controlar custos, investir para o futuro e buscar o lucro, que neste caso é a sua liberdade financeira e a construção de um patrimônio sólido. A grande maioria das pessoas não assume essa postura. Elas agem como meros funcionários da própria vida, focando apenas em cumprir tarefas, trabalhar para receber um pagamento, salário e sobreviver. Essa mentalidade de funcionário focada apenas na sobrevivência imediata impede a visão de longo prazo. Não há planejamento estratégico, não há metas de crescimento, não há investimento no futuro da empresa. É a diferença entre ter uma mentalidade de salário e uma mentalidade de construção de patrimônio. Uma foca no presente, a outra foca no futuro. Essa é a famosa corrida dos ratos descrita no livro Pai Rico, Pai Pobre. Um ciclo vicioso de trabalhar para pagar contas, sem nunca acumular ativos que gerem renda e tragam liberdade, como falamos em vídeos anteriores. Viver apenas para trabalhar, sem uma estratégia de investimento e crescimento, impede você de construir um patrimônio sólido, impede você de alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Você fica preso a um único fluxo de renda, extremamente vulnerável a imprevistos, demissões ou crises econômicas. Sua empresa pessoal não tem reservas, não tem diversificação, não tem um plano B. Vamos aprofundar nesse ponto crucial. A maioria das pessoas age como funcionária da própria vida financeira. O foco principal é a sobrevivência imediata, pagar o aluguel, a prestação do carro, o supermercado, as contas do mês. Não há um planejamento financeiro de longo prazo. O futuro é uma névoa distante, algo com que se preocupar depois. Falta uma estratégia clara para a vida financeira. Onde você quer estar financeiramente em 5, 10, 20 anos? Qual o plano para chegar lá? A mentalidade predominante é a do salário. Quanto eu ganho por mês? Como faço para esticar esse dinheiro até o fim do mês? Essa mentalidade contrasta drasticamente com a mentalidade de construção de patrimônio. Como posso usar o dinheiro que ganho para adquirir ativos que gerem mais dinheiro? A corrida dos ratos é a metáfora perfeita para esse ciclo improdutivo. Você corre, mas não sai do lugar. Todo o esforço é consumido pelas despesas. Essa mentalidade impede a construção de patrimônio porque todo o foco está em gastar o que entra e não em investir para multiplicar. Impede a conquista da liberdade financeira porque você está sempre dependente do próximo salário, do próximo mês de trabalho. Sua renda está diretamente ligada ao seu tempo e esforço contínuos. É um modelo frágil e insustentável a longo prazo para quem busca prosperidade e segurança. A chave para sair desse ciclo e construir um futuro financeiro diferente é mudar a mentalidade. É começar a pensar como uma empresa. Toda empresa, para ser bem-sucedida, precisa de algumas características fundamentais. Ela precisa ter objetivos claros, um planejamento estratégico detalhado, investir seus recursos de forma inteligente e definir metas de crescimento. Agora reflita, você tem um plano claro para sua vida financeira? Você sabe onde quer chegar e como pretende fazer isso? Seu tempo, sua energia e seu dinheiro são seus recursos mais valiosos, são o capital inicial da sua empresa pessoal. A grande questão é, como você está alocando esses recursos? Você está investindo-os em algo que vai gerar retorno no futuro ou apenas consumindo-os no presente? Uma empresa de sucesso aloca seus recursos de forma inteligente, buscando sempre o maior retorno possível sobre o investimento. Você,
como CEO da sua vida, precisa fazer o mesmo. Precisa decidir onde seu tempo, energia e dinheiro serão investidos para construir o futuro que você deseja. Seu maior ativo é você mesmo, sua capacidade de aprender, de gerar renda, de tomar decisões inteligentes. Investir em si mesmo é o primeiro e mais importante passo. É fundamental entender o papel do seu trabalho atual dentro dessa nova mentalidade. Ter um emprego não é o problema, pelo contrário, trabalhar e se desenvolver no mercado profissional é crucial e anda lado a lado com o desenvolvimento da sua independência financeira. O problema é depender exclusivamente do emprego como única fonte de renda. Isso cria uma dependência perigosa e limita seu potencial de crescimento. Seu salário, por mais alto que seja, deve ser tratado como capital inicial. É o combustível que vai impulsionar a construção da sua liberdade financeira. Em vez de ver o salário apenas como dinheiro para pagar contas e consumir, comece a vê-lo como o recurso que você vai usar para investir em ativos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, que geram renda passiva, independentemente do seu esforço diário. Exemplos incluem imóveis que geram aluguel, ações que pagam dividendos, participações em negócios lucrativos, ou até mesmo conhecimento que pode ser monetizado de diversas formas. Seu trabalho atual financia a criação de outros fluxos de renda. Ele te dá a base para construir um portfólio de ativos que, com o tempo, pode gerar renda suficiente para cobrir suas despesas e te dar liberdade de escolha. É uma mudança de perspectiva poderosa. O trabalho não é o destino final, mas sim o meio para construir o futuro que você deseja. É a fonte de capital para seus investimentos. Para administrar sua vida como uma empresa de sucesso, você precisa implementar algumas práticas essenciais. A primeira é a gestão de caixa. Você precisa saber exatamente quanto dinheiro entra, quanto sai e, crucialmente, para onde ele vai. Isso significa ter um orçamento, acompanhar seus gastos e entender seu fluxo de caixa pessoal. Sem essa clareza, é impossível tomar decisões financeiras inteligentes. É como um empresário que não sabe se a empresa está dando lucro ou prejuízo. A segunda prática é a redução de desperdício. Toda empresa busca otimizar seus custos e eliminar gastos improdutivos. Você deve fazer o mesmo. Identifique e corte despesas que não agregam valor à sua vida ou que impedem você de investir no seu futuro. Cada real economizado é um real que pode ser investido. A terceira e talvez mais importante prática é o investimento em ativos. O foco principal da sua empresa pessoal deve ser criar fontes de renda passiva. Use parte do seu capital, seu salário, para adquirir ativos que gerem renda, como fundos imobiliários, ações de boas empresas, ou até mesmo para iniciar um pequeno negócio paralelo. A quarta prática é a capacitação contínua. O CEO de uma empresa precisa estar sempre aprendendo e se aprimorando. Você é o diretor da sua empresa pessoal e precisa investir em si mesmo. Adquira conhecimento sobre finanças, investimentos, negócios, desenvolva novas habilidades que possam aumentar sua capacidade de gerar renda e gerenciar seus recursos. Por fim, tenha uma visão de longo prazo. Pense como um dono, não como um funcionário. Um funcionário pensa no próximo salário, um dono pensa no crescimento e na sustentabilidade do negócio ao longo dos anos. Sua empresa pessoal deve ter metas de longo prazo, acumular um certo patrimônio, gerar uma determinada renda passiva, alcançar a liberdade financeira em X anos. Você não precisa ter uma empresa formalmente constituída para começar a pensar e agir como um empreendedor financeiro. Sua vida já é o seu negócio mais importante. É o ativo mais valioso que você possui. A questão é, você está gerenciando esse negócio com a inteligência e a estratégia que ele merece? Pare de viver no piloto automático financeiro. Pare de ser apenas um funcionário que recebe e gasta. Assuma o controle. Assuma a responsabilidade. Assuma a postura de CEO da sua vida financeira. Lembre-se, seu trabalho não é o destino, é o investimento inicial, é a fonte de capital. Seu salário é o capital que você tem para investir. Seu plano financeiro é o investimento estratégico
E o lucro? O lucro é a sua liberdade financeira, a sua segurança, a sua capacidade de fazer escolhas sem ser limitado pelo dinheiro. Comece hoje mesmo a administrar sua vida com a visão de um investidor, de um empreendedor. Construa um futuro financeiro sólido e próspero para você e sua família. Você tem o poder de fazer isso. Se essa mensagem ressoou com você, se fez sentido pensar na sua vida como uma empresa, então este é o momento de agir. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar nessa jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa mudar a mentalidade sobre dinheiro. E fique ligado nos próximos vídeos desta série, onde vamos detalhar cada um desses passos práticos para você se tornar um CEO financeiro de sucesso. O futuro da sua empresa depende das suas decisões de hoje.